homem se levantou bem cedinho para assistir o nascer do sol. E quando os primeiros raios foram surgindo, e o céu foi ficando com aquela cor linda, avermelhada pela manhã, ele começou a louvar a Deus. Que beleza a criação! Ele começou a dizer: ah, Senhor Deus, que trabalho maravilhoso! Como o Senhor é inteligente! Parabéns pelo seu trabalho! Que coisa linda, meu Deus! Que bom gosto que o Senhor tem! E ele estava realmente em adoração ao Senhor. Foi aí que ele ouviu a voz de Deus dizendo: você me ama? E ele respondeu: Deus é o Senhor? Sim, eu te perguntei se você me ama. E ele disse: claro! O Senhor é o meu Salvador, é o meu Senhor, claro que eu te amo. Então Deus disse assim: se por acaso você tivesse nascido com alguma dificuldade física, ainda assim você me amaria? E o homem ficou pensando. Puxa, ele olhou para os seus próprios braços, olhou para as pernas, e ele viu que estava tudo ali. Mas se algo faltasse, que dificuldade ele teria para fazer coisas que nunca tinha se dado conta que era capaz de fazer? Então, em espírito, ele respondeu para Deus: meu Deus, seria difícil, mas mesmo assim eu te amaria. Então Deus disse a ele: se você fosse cego, ainda me amaria mesmo sem ver o pôr do sol? E o homem ficou pensativo. Se eu nunca tivesse visto o pôr do sol, será que eu estaria louvando a Deus desta maneira e adoraria a Deus? Então ele pensou que há tantas pessoas cegas no mundo que amam a Deus sem nunca ter visto um pôr do sol. E ele respondeu: meu pai, é muito difícil pensar nisto, mas eu creio que ainda assim te amaria. Então o Senhor Deus perguntou a ele: e se você fosse surdo, ainda assim poderia me ouvir? E ele ficou pensativo. Ele pensou: se eu não pudesse escutar a palavra na igreja, ou pela rádio, ou de outra maneira, será que ainda assim eu amaria a Deus, mesmo sendo surdo? E ele pensou em todos os surdos que amam a Deus e na própria voz que ele estava ouvindo dentro do seu coração. E ele disse: Senhor Deus, seria talvez mais difícil, mas ainda assim eu te amaria. Então Deus perguntou a ele: e se você fosse mudo, ainda poderia louvar o meu nome? E o homem foi ficando sem graça. Como louvar a Deus sem ter uma voz? Ele entendeu que o verdadeiro louvor não é aquele que sai apenas dos lábios, mas sim do profundo do coração. Então ele respondeu: meu Deus, ainda que eu fosse mudo, mesmo assim eu louvaria o teu nome no meu coração. Aí Deus perguntou para ele: você realmente me ama? E ele, com muita coragem, com muita firmeza, com muita convicção, disse: sim, Senhor, eu te amo porque tu és o único e verdadeiro Deus. Aí Deus lhe perguntou: então, por que você peca? Ele sentiu vergonha, mas encontrou uma resposta dizendo: Senhor Deus, eu peco porque eu sou um ser humano falho, sou fraco, não sou perfeito.
Aí Deus foi lhe dizendo: por que você só me procura quando está em dificuldades? Por que você só ora com muita fé quando a sua vida ou a sua família está cheia de problemas? E Deus perguntou para ele: por que às vezes você tem vergonha de mim? Por que você esconde a Bíblia? Por que você disfarça quando o assunto é religião? Por que você não espalha a minha palavra? Por que você, quando está chorando e eu lhe ofereço o meu consolo, você vai chorar nos ombros de outras pessoas? Por que você cria tantas desculpas quando eu lhe apresento uma oportunidade de falar do meu nome e do meu amor? Eu te abençoei com vida, mas eu não te dei esse talento todo para que você o enterrasse. Eu te dei estes talentos para que você os multiplicasse e não para que você os abandonasse. Eu falei com você muitas e muitas vezes, mas os seus ouvidos estavam fechados. Eu te mostrei a porta, mas você olhou para outra direção. Eu te mandei servos que lhe ensinaram a minha palavra, mas assim que eles foram embora, você entrou novamente na ociosidade. Eu respondi todas as suas orações e nem sempre você me disse obrigado. E conforme Deus ia falando com aquele homem, as lágrimas começaram a brotar nos seus olhos e corriam quentes pelas suas faces. E aquele homem foi sentindo vergonha. E aí veio mais uma vez aquela pergunta inicial de Deus: você realmente me ama? E ele não tinha mais como responder, já não tinha aquela convicção. Ele estava envergonhado, constrangido, não tinha desculpa, não tinha convicção, não tinha mais nada. Então aquele homem chorou diante de Deus e disse: meu pai, perdoe a minha prepotência, perdoe a minha arrogância. Na verdade, eu não sou digno de ser seu filho. E Deus, uma palavra muito bondosa, lhe disse: pois este é o meu favor, a minha graça. Eu te salvo e eu te abençoo, não por outro motivo, a não ser o favor que eu te dou, mesmo sem você merecer. Você é a minha criação e você é a minha criança. Eu nunca te abandonarei. E quando você chorar, eu estarei chorando com você. E quando você rir, eu estarei também rindo com você. E quando você estiver desanimado, eu irei te encorajar. E quando você estiver caído, eu vou te levantar. E quando você não puder mais caminhar porque as suas pernas estão cansadas, então eu te carregarei nos meus braços. E eu estarei com você todos os dias. Até o fim dos tempos, eu te amarei por toda a eternidade. Naquele momento, o homem chorava como criança, de uma maneira como nunca ele tinha chorado em toda a sua vida. Como ele pôde ser tão arrogante com Deus? Como ele pôde ter achado que era merecedor daquele favor? Como ele podia achar que fazia muito em louvar a Deus contemplando somente as suas maravilhas? E quando Deus lhe disse a última frase, ele ouviu o Senhor dizer: agora eu sei que você verdadeiramente me ama.
Duas moscas viviam apavoradas com medo da aranha. E aquelas moscas não tinham sossego nem paz, porque se elas cochilassem um pouquinho só, poderiam ser atacadas pela aranha. E se voassem sem prestar atenção, poderiam cair na sua teia. E diziam: como seria bom se Deus, ao invés de nos ter criado como moscas, nos tivesse criado como aranhas. E Deus ouviu o suspiro das moscas e as transformou em aranhas. Então elas ficaram felizes. Agora não temos mais medo da aranha, porque nós também somos aranha. Mas aí elas descobriram que a aranha também tinha um predador. Era a lagartixa. E elas, as duas aranhas agora, viviam com medo da lagartixa e começaram a suspirar e a dizer: por que a gente não pensou um pouquinho mais? E por que nós não pedimos a Deus que nos transformasse em lagartixas? E Deus ouviu o clamor daquelas duas aranhas e atendeu aquela súplica e as transformou em lagartixas. E elas ficaram felizes, dizendo: agora nós não temos mais medo da dona lagartixa, porque nós também somos lagartixas. Mas acontece que a lagartixa também tinha um predador. Era a cobra. E as lagartixas logo perderam a paz e viviam com medo da dona cobra. E pediram a Deus: Deus, não fizemos o último pedido com sabedoria. Nós queremos ser cobras. E Deus disse: muito bem. E as transformou em cobras. E agora as duas cobras estavam felizes porque não tinham mais medo da dona cobra, porque elas mesmas agora eram cobras. Porém, muito cedo, também as duas cobras perderam a paz e o sossego, porque descobriram que as cobras também têm um predador. É o gavião. Então as duas cobrinhas começaram a suplicar: Deus, mais uma vez só te pedimos. Senhor, nos transforme em gaviões. Deus disse: assim seja feito. E as duas cobras viraram gaviões. E então estavam felizes, porque não tinham mais medo do seu gavião, porque elas duas agora também eram dois gaviões e estavam voando tranquilamente, quando perderam também o sossego, porque lá de baixo caçadores davam tiros para acertá-los. Então, de lá do alto, os dois gaviões começaram a suplicar a Deus e a chorar e a dizer: Deus, faze-nos como caçadores, porque descobrimos que deste modo pereceremos. Não tínhamos pedido com sabedoria. Senhor, atende-nos. E Deus disse: muito bem. E transformou os dois gaviões em dois caçadores, que estavam ali no meio da selva, armados até os dentes, porém com medo da morte e com medo do diabo. Então os dois caçadores começaram a pedir: Deus, Deus, nós temos medo da morte e temos medo do diabo. E Deus não poderia transformá-los em morte e nem em demônios. Por isso, Deus perguntou a eles: o que vocês querem ser? E um dos caçadores disse: para viver desse jeito, eu prefiro ser um rato. Se assim seja feito. E ele transformou-se num camundongo. E o outro disse: meu Deus, para o Senhor não há nada impossível. Será que o Senhor não poderia me transformar em seu filho? Por isso Deus disse: simples,
receba o meu Filho como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e eu colocarei sobre você o poder para te transformar também em Filho de Deus. E ele disse: sim, Senhor, eu recebo Jesus, teu Filho amado, como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E Deus disse: assim seja feito. E aquele caçador se transformou também em Filho de Deus, com poder sobre a morte e sobre o inferno. Jesus Cristo disse: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Se você vive com medo de tudo, você tem duas opções. Ou você se transforma num rato, e as pessoas vão dizer para você: você é um homem ou um rato? E aí você vai dizer: eu sou um rato, vivo com medo, na covardia. Ou então você faz aquilo que Jesus sempre dizia para todo mundo: não temas, crê somente e creia somente em Jesus Cristo e o receba como único Salvador, e este poder tremendo virá sobre a tua vida e você vai ser transformado, transformada pelo próprio Deus em mais um Filho de Deus, semelhante a Jesus Cristo, com poder sobre a morte, sobre o inferno, sobre as doenças e até para expulsar os espíritos malignos. Por isso, abra agora o teu coração e faça a tua escolha. Você quer viver se escondendo em tocas feito um rato, ou você quer habitar as maiores alturas, entronizado com Jesus Cristo? Então, se você quer Jesus, abra a tua boca e diga agora: eu quero receber Jesus Cristo, o Filho de Deus, como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e eu quero sobre a minha vida o poder do Espírito Santo que me transforma em Filho de Deus. Se você fez esta oração agora com a tua boca e com fé, você não é mais a mesma pessoa. Veio sobre você o poder de Deus e a partir de agora você pertence ao reino dos céus. Segunda Guerra do Iraque. As tropas americanas, armadas até os dentes, invadiram o país. O oficial que está à frente do grupo quer fibra de todos os soldados, muita fibra. E você sabe como que é o treinamento e a disciplina militar. Os superiores tratam os soldados como cães. Tratamento rude, animalesco mesmo. E o soldado tem que obedecer sem reclamar e se sujeitar a tudo. Mas havia ali entre todos aqueles mariners, havia um soldado que era cristão. Muito boa praça, sujeito extraordinário, de princípios. E o oficial achou que aquele homem não era temperado para uma guerra daquela importância. E diante de todo o batalhão, o oficial chegou e deu uma violenta bofetada na cara daquele soldado cristão que não pôde reagir. Aliás, não reagiu por dois motivos. Primeiro, porque era cristão. E segundo, que o regulamento do exército não permite que qualquer soldado revide o ataque de um superior. Tem que aguentar caladinho. Mas aquele soldado cristão, ainda com o rosto latejando e doendo por causa do tapa, olhou para o oficial
oficial e disse com um sorriso, não foi com raiva não, disse com um sorriso: um dia o Senhor vai se arrepender disso que me fez. Cala a boca! Ele ficou calado. Mas todo o batalhão ouviu aquilo. E os combates aconteceram de repente lá no Iraque. E o oficial envolvido com a batalha, quando estava avançando, recebeu vários tiros de metralhadora que quase arrancaram a sua perna. E ele, ferido, tentava rastejar no chão e, mesmo sangrando muito, voltar para as trincheiras. Mas não teria a menor chance naquele deserto empoeirado. Porém, um soldado vem, arriscando-se entre as balas, pega o oficial e leva-o correndo até a trincheira segura. E em seguida, o apoiando firmemente, o conduz até o posto de socorro e fica ao lado dele ali na maca. E quando o oficial abre os olhos para ver que soldado é aquele que salvou a sua vida, ele vê o soldado cristão, o mesmo em quem ele havia dado aquela violenta bofetada e humilhado, achando que ele não era temperado para o combate. O oficial, quando viu o soldado cristão olhando para ele, ergueu a sua mão ainda com fraqueza e tremendo, e segurou na mão do soldado e disse: soldado, eu quero me desculpar com você e quero te pedir perdão por tudo que eu te fiz naquele dia. E o soldado cristão, sorrindo para o oficial, e disse: comandante, eu não falei que um dia o senhor ia se arrepender do que me fez? E também o comandante sorriu, porque de fato estava arrependido. Não por ter pagado caro, não por ter recebido mal, não porque a vingança foi terrível e implacável, mas arrependido porque o amor foi muito maior do que qualquer ira ou vingança. Arrependido porque ao invés do mal, recebeu o bem como pagamento. E quando aquele comandante foi mandado de volta para os Estados Unidos, porque não poderia continuar na batalha, ferido daquele jeito, ele procurou uma igreja para conhecer melhor o Deus das batalhas, o Senhor dos exércitos, que é poderoso o suficiente para vencer qualquer batalha do coração humano, não com os instrumentos de ódio ou com as armas da violência, mas com o poder do amor. Aquele homem conheceu quem é o Deus Todo-Poderoso. Quando você tiver que retribuir a um inimigo ou a qualquer pessoa que te prejudicou o mal que ela te fez, quando você tiver que retribuir isto, não pague o mal com o mal, porque você se faria igual à pessoa, mas faça diferente. Pague o mal com o bem, e aí Jesus Cristo disse que você será semelhante ao teu Pai Celestial. Pois pense bem, o que é melhor? Se fazer igual ao mal ou se fazer igual ao teu Pai Celestial? Perdoe aqueles que têm te ofendido. Perdoe de todo o coração aqueles que te magoaram e perseguiram. Ore com sinceridade por todas as pessoas que te prejudicaram. E o teu Pai Celestial, que te vê em secreto, ele vai proclamar no céu e na terra que verdadeiramente você é filho de Deus.
Você já ouviu falar de Zaqueu? Aquele Zaqueu, um homem baixinho, de pequena estatura, que era ladrão e muito rico, mas ele era um ladrão de colarinho branco. Zaqueu, ele era um cobrador de impostos e ele falsificava a cobrança dos impostos. Ele roubava parte do dinheiro que ele cobrava dos contribuintes. E ele enriqueceu muito. Este Zaqueu, ele foi salvo. E conta-se que depois de salvo, Zaqueu diariamente levantava bem cedinho, pegava um regador e ele, levando bastante água, se dirigia até uma certa árvore, uma figueira, e ali ele limpava o terreno em volta daquela figueira. Ele retirava as pragas, os cupins, os insetos, e ele retirava também as ervas daninhas que estavam em volta daquela figueira. Ele regava carinhosamente aquela figueira e ele podava também os seus galhos. Mas aquela figueira não necessitava do cuidado de Zaqueu, porque ainda que ele adubasse a terra, ainda que ele regasse aquela figueira todos os dias, aquela era uma figueira brava, que não produzia fruto. Então não havia no trabalho de Zaqueu uma expectativa de se colher qualquer fruto daquela árvore. Mas por que Zaqueu fazia aquilo todos os dias? Por que diariamente ele ia até aquela figueira brava e cuidava dela com tanto amor? Um dia, a esposa de Zaqueu, vendo ele se preparar logo cedo para cumprir aquele ritual, colhendo a água do poço, colocando dentro do regador, pegando o rastelo, pegando o adubo, se preparando para sair, a esposa dele disse: Zaqueu, meu marido, você não sabe que aquela árvore é uma figueira brava, que não adianta você regá-la, nem adubá-la, nem cuidar dela, porque ela não dará fruto algum? Por que você faz isso, Zaqueu? Explica para mim. Então Zaqueu contou. Ele disse: mulher, lembra-se de um dia, quando eu trouxe um convidado aqui em casa, um homem muito importante chamado Jesus de Nazaré. Lembra-se de um dia que ele veio aqui em casa e ficou comigo? Ah, mulher, você não queira nem saber como a minha vida mudou depois que eu encontrei aquele homem. Aquele homem trouxe salvação para a minha vida. Mas sabe como foi que eu o conheci? Eu vou te contar. Eu era um homem infeliz, triste, amargurado, envergonhado. Todo mundo me desprezava, me maltratava. Eu tinha uma péssima reputação, você sabe disso. Eu era ladrão, cobrava impostos a mais e saqueava o povo. Todo mundo me odiava, todo mundo me desprezava, as pessoas me xingavam. E eu ouvi falar de Jesus, como ele era bom, como ele amava os pecadores. E eu quis vê-lo, eu quis contemplar, conhecer aquele homem, mas ele estava sempre rodeado de grandes multidões. E mulher, você sabe que eu sou baixinho. Eu me dirigia até onde Jesus estava, mas aquela multidão em volta dele não permitia que eu o visse, por causa da sua altura e da altura da multidão. Eu não conseguia ver o rosto de Jesus. Então eu vi a direção que a multidão estava caminhando, e eu vi que a multidão iria passar naquela rua onde tem aquela figueira brava. Então eu saí correndo na frente da multidão, e eu subi em cima daquela figueira brava, e eu fiquei entre os galhos, entre as folhas, escondido, esperando que aquela multidão passasse com Jesus no meio dela, para que eu de longe, ali do alto, pudesse ver o rosto de Jesus, pudesse contemplá-lo, nem que fosse de longe. Mulher, o meu coração disparou quando eu subi naquela figueira.
Eu fiquei como uma criança ali no meio daquelas folhas. Eu fiquei ali trepado naquela árvore, no meio daqueles galhos. E o meu coração quase parou quando a multidão veio e passou debaixo da figueira. E eu estava feliz de olhar Jesus de longe. Eu nunca conversei com aquele homem, ele nunca havia conversado comigo, eu não o conhecia. Eu achei que era um grande privilégio vê-lo, só de vê-lo eu fiquei feliz. Mas então, para minha surpresa, Jesus para debaixo daquela figueira, e ele olha para o alto, e ele me vê no meio das folhas. E eu não sei como ele sabia o meu nome. Ele olhou para mim, olhou dentro dos meus olhos, e olhou de um jeito que nunca ninguém olhou para mim antes. Ele olhou para mim de uma maneira que tocou o meu coração. E a sua voz poderosa, a sua voz meiga, a sua voz doce, me fez o convite mais honroso e mais importante da minha vida. Ele me disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Mulher, eu desci daquela figueira, eu quase caí de lá de cima. Eu me ralei todo para descer, eu até rasguei a minha roupa, mas eu não queria nem saber. Jesus estava me chamando. Eu me senti honrado. Eu que era desprezado, envergonhado, que era maltratado, humilhado. Jesus me pôs lá em cima. Jesus me fez eu me sentir tão importante. Então eu recebi Jesus com alegria. Eu recebi Jesus assim com um grande abraço. E eu o trouxe aqui em casa, você se lembra? Foi aqui em casa que Jesus disse que eu estava salvo. Ele disse que entrou salvação nesta casa. Mas mulher, se aquela figueira não estivesse ali no meio do caminho, como que eu teria subido e visto Jesus? Eu devo a minha salvação àquela figueira brava. Eu sei que ela nunca vai produzir fruto algum, mas ela produziu o fruto da salvação na minha vida. Ela produziu este fruto em mim. Eu agora sou salvo, e foi por causa desta figueira maravilhosa. Por causa desta figueira, a minha vida foi transformada. Eu sou o fruto dessa figueira. É por isso que diariamente eu vou até lá e cuido dela com muito carinho, com muito amor, porque eu devo a ela a minha salvação. Escute esta lição, escute agora o que diz o Evangelho em Colossenses 1:10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Meu amado, minha amada, tenha o teu coração agradecido. É por causa da pregação do Evangelho que você é salvo, então seja agradecido ao Evangelho. É por causa da Igreja Paz e Vida que você é salvo, então agradeça por este trabalho. É por causa deste programa de rádio, é por causa desta emissora que você é salvo, então seja agradecido também a este trabalho nesta emissora, mas seja agradecido principalmente ao Senhor Jesus, porque Ele deu a vida ali na cruz do Calvário. É por causa dele que você é salvo. Meu amado, minha amada, o programa de rádio, a igreja, nós somos como aquela figueira apenas. Nós somos o local onde você vai ver Jesus. O programa de rádio é o local onde você entra em contato com o Senhor Jesus. Mas você seja agradecido e obedeça o que está escrito aqui no Evangelho, e frutifique em toda boa obra, e cresça na fé, cresça no conhecimento, e não deixe jamais de ter o teu coração agradecido, porque o Senhor Jesus, o Filho de Deus, Ele deu a sua vida para que você fosse salvo. Faça como fez o Senhor Jesus, completando esta ilustração. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9, diz o seguinte: porque já sabeis
a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis.